A Camarilla é uma instituição muito antiga e também cheia de mistérios e de vampiros. Esses vampiros precisam fazer algo, por isso nos últimos meses eu dediquei para falar sobre os cargos mais importantes e que mereciam, na minha opinião, vídeos separados para serem falados. Hoje nós falaremos sobre vários cargos dentro da Camarilla que não ganhariam vídeo somente para eles, porém estão dentro deste contexto maior. Se vocês acham que algum desses cargos merecem vídeos mais apropriados, me deixem nos comentários. Eu sei que um ou dois realmente está no meu plano, mas por enquanto eu quero fazer desse jeito para poder começar a próxima parte desse grande projeto. A primeira a ser falado será a Arpia, o cargo mais historiador de todos. A Arpia, ela tem algumas funções que podem ser divididas com alguns outros cargos. Isso, na verdade, vai ser algo bem comum nesses cargos, entre aspas, menores. Mas vamos lá. O mais comum da Arpia é que ela seja, então, a fonte de informação da corte. Para ser bem sincero, a gente pode ver como um grande fofoqueiro. Para ficar simples. Para mim, vai ser basicamente como se fosse um juiz social. De novo, é o parte fofoqueiro. Existem regras não escritas. Não somente as tradições funcionam, mas cada corte, cada cidade vai ter suas regras não escritas. O que é de bom tom, o que não é de bom tom fazer. A Arpia vai manter isso em mente. Vai saber das informações importantes para que elas sejam enviadas para quem precisa saber dessas informações. Claro, que isso no nível social. Muitas vezes os Nosferatus sabem de coisas que acontecem pela cidade, as Arpias sabem com quem acontecem as coisas. Eu sempre dou essa grande diferenciada. Além do controle de informação, também é de cargo da Arpia quem tá devendo a quem não deve a quem, controlar os favores, os boons, né, dos vampiros. Isso é uma parte muito importante, que muitas vezes vampiros não se pagam outros vampiros apenas com dinheiro, e sim com favores. Você faz uma coisa para uma pessoa e a outra pessoa deve para você. Isso é registrado. A Camarilla é quem toma conta disso. O importante é que podem existir mais de uma Arpia por aí. Podem existir várias, na verdade é uma coisa que é bem interessante. Na minha cidade eu deixei só uma, mas por um grande motivo. De forma geral seria meio que o mestre dos segredos, o mestre de espionagem, e também quem contabiliza por detrás das cortinas o que é de quem e o que não é de quem, para fazer com que as intrigas da corte e da cidade sejam movidas de uma forma interessante. Imagina só você conseguir apagar as suas dívidas com vampiros mais poderosos, ou até mesmo fazer com que alguém deva para você e você nem esteja sabendo. O próximo é um cargo um tanto raro que eu gosto bastante, é o Arauto. Para quem gosta aí de Marvel, fala assim, nossa, é tipo o negócio lá do Galactus com o surfista prateado? Bem por aí. É o emissário, é o porta-voz, é a boca de Sauron. Apesar de ser um cargo bem pequeno, bem menor, que faz pouco por ninguém, eu gosto bastante. O Arauto é o porta-voz do príncipe, então se o príncipe precisa falar algo pra alguém, né, afinal de contas não pode mandar uma mensagenzinha tipo, olha, vocês quebraram a máscara, é enviado então o Arauto. Isso é uma coisa um tanto mais formal, porque se mandar o xerife, senescal, entre outros cargos, parece um tanto mais agressivo. O Arauto é uma coisa mais de boa, sendo um cargo muito interessante para você colocar caso o príncipe queira ficar um tanto mais longe, um tanto mais distante da cidade ou da Cotter em si, mas ainda assim conseguir se comunicar de forma oficial. Você colocando um Arauto com habilidades de se esconder, como por exemplo um Malkaviano, um Banu Haqim ou até mesmo um Nosferatu, causa uma coisa bem interessante, porque ele pode se mover pela cidade espalhando rumores e mensagens do príncipe por aí, sem que ninguém veja. Na minha cidade eu deixei como um Ventru, porque é algo bem mais social. Quando o Arauto chega, tipo, olha só, tá chegando coisa lá do andar de cima. Eles são coisas bem interessantes dentro de um domínio da Camarilla. São lugares onde os vampiros podem se encontrar, territórios neutros para que negociações sejam feitas, e até mesmo, às vezes, para ser um pouco mais vampirescos. Dentro da lore oficial, dentro dos Elysiums, tem que se manter a máscara. Eu faço que dentro dos meus Elysiums são áreas restritas apenas para vampiros, onde eles podem se libertar um pouco mais, falar mais abertamente. Ainda assim, o uso de disciplinas, poderes e outras coisas nos meus Elysiums é proibido. É claro que tem coisas que você fala, como é que você vai provar que usou? Mas aí é um outro 500. Só que é claro que existe um grande problema nisso tudo. Quem é que vai coordenar esse lugar tão importante para os vampiros? É simples, um Elysium precisa de um guardião do Elysium. Pronto, acabou. Esse guardião do Elysium, ele vai ser o responsável por este local de todas as maneiras possíveis, da sua manutenção, quem pode entrar, quem não pode entrar, quais são os eventos que serão feitos, quem é expulso do Elysium, quem não é expulso do Elysium, quem é que vai usar para próximas reuniões, quem não vai usar, o que vai ser, quem não vai ser, favores, entre outras coisas.
é bem interessante porque o Guardião do Elysium, apesar dos apesares, não é um cargo tão alto assim, mas ganha uma grande importância devido a ser um território neutro, onde muitos vampiros querem utilizar, querem estar lá, por ser um local importante para a sociedade da Camarilla como um todo. Precisam ser vampiros com habilidades sociais e administrativas até mesmo, para conseguir socializar esses bandos de pessoas juntos, porque imagina só, você vai ter que colocar Brujah, Tremere e Ventrue e os La Sombra no mesmo teto e todo mundo precisa se dar bem. Assim, é bem difícil que aconteça, mas cada cidade pode ter mais de um Elysium. Para cada Elysium vai ter um guardião do Elysium, então cada Elysium vai ter o seu guardião, não é um para todos. Na minha cidade, o que eu faço são 2 Elysiums principais, um terceiro está sendo montado. O Elysium principal é também o Principado, então tem um Elysium Principado e lá dentro ocorrem reuniões, é uma coisa mais neutra, e também tem um Guardião do Elysium. Tem um segundo Elysium, que é uma capela dos Tremere, então fica meio que os Tremere tem bastante poder dentro da minha cidade, e tem um terceiro que vai ser um teatro construído, que vai ser um dos jogadores. Ele vai ser um guardião do Elysium, sendo muito importante para a comunidade vampírica e também para de como a Camarilla funciona. É meio que um reflexo muito grande, na minha opinião, do Tratado de Espinhos. Afinal, são lugares onde você vai falar, não, vamos parar e conversar, não vamos agir na violência, porque apesar de eu falar das disciplinas, apesar de eu dar máscara, o mais importante é nada de violência de membro contra membro. Lembra que eu falei que algumas das funções são tanto repetidas em alguns cargos ou equivalentes? Bem, esse é o primeiro que nós temos aqui, que é o Chanceler. O Chanceler, em muitos dos casos, fica para caso da Arpia. Então, tem a Arpia, que ela cuida disso tudo, porque o Chanceler, ele nada mais é do que um grande secretário de quem deve a quem. É basicamente um administrador da cidade, ele que vai fazer tudo isso. Na minha cidade, como é muito grande, né, afinal de contas eu narro Nova York by Night, eu dividi a função. Então tem a Arpia, que faz só a função de informação e fluxo, e enquanto nós temos o Chanceler, que ele faz apenas a parte administrativa, e tem uma equipe de vampiros, ou de carniçais, no caso são os carniçais, que ajudam a fazer essa engrenagem burocrática funcionar. Na minha cidade, eu deixei uma Tremere como uma Chanceler. Ela então é toda uma organização, porque pra mim caiu bem, tipo, quem é o vampiro mais certinho, anotador, tal, sei lá o que uma Prince Toreador vai querer ter por perto? É uma Tremere. A segunda opção seria o Nosferatu, porém a Prince não ia querer ter o Nosferatu, mais um Nosferatu no seu Principado. Se você tem uma cidade muito grande e quer dividir um pouco as funções, ou até mesmo deixar mais arpias e deixar um chanceler, faz mais sentido, na minha opinião. E eu gosto de diversificar. Acho que tudo importante desse vídeo é que a gente pode diversificar bastante as funções. Eu vou até falar algumas funções que eu mesmo inventei, pra gente entender direitinho que tem muita coisa que a gente pode fazer no assunto do Vampiro à Máscara, que não é só Prince, Xerife, Senescal e Primogênito. Antes de continuar para os cargos novos, que são mais do V5, eu quero falar um pouco sobre as Coteries, ou as Coteries. Esses grupos de vampiros, eles são fornecidos de poder, eles estão colocados em algum tipo de status, afinal de contas, na maioria das vezes são reconhecidas pela Camarilla, quando não montadas pela Camarilla, ou se for pelos anarquistas, às vezes pelo Sabá, mas aí vai ter nomes diferentes, funções diferentes, só que eles nunca vão exercer dentro da Camarilla funções oficiais. Eu faço isso muito mais para os anarquistas, e não se preocupe, gente, calma, eu sei que tem muita gente me pedindo para falar sobre os anarquistas e sobre o Sabá. Eu vou fazer, eu juro que eu vou fazer, tá, gente? Eu tô ouvindo as pedidos de vocês, mas eu tenho toque, eu quero fazer primeiro da Camarilla tudo direitinho, tá bom? Então, paciência, agradeço, continuem com os comentários bacanas, tá? Vocês estão sendo ouvidos. Então, as Coteries, elas vão ter esse pseudo-poder dentro da Camarilla, porque eles vão ter Ravens muito bem estruturados, às vezes construções grandes dadas ou feitas para eles vão ter fama, eles vão ter domínios, né, dentro da própria cidade, vão ser dados territórios para poder caçar, dentre outras coisas. Então, as Coteries funcionam como um cargo dentro da Camarilla interessante. É claro que, como é um cargo assim, que não tem status, ninguém botou uma bolinha ali de status oficialmente, mas você pode colocar na sua cidade, você então vai ter Coteries que são muito importantes para a Camarilla e tem algumas que vão ser extremamente, sabe, descartáveis. Então, cada uma vai ser um pouco diferente. Eu
pessoalmente, se tem uma Kotri que é muito importante dentro da Camarilla, eu começaria a dar status pra eles, tipo, até mesmo 2 de status. Então, eles são uma Kotri muito importante, apesar de não ter um cargo oficial, eles chegam a ser tão importantes que tem algum nível de autoridade dentro da instituição. E já que nós falamos nas Kotris, vamos falar de quem guia as Kotris, não quem manda. Afinal, se existe um grupo de vampiros, por que não organizar os desgraçados? Na V5, como as Kotris tornaram uma parte muito mais essencial de toda a gameplay, tendo regras especiais, como fazer, como comem, onde andam e outras coisas, é bem interessante então que colocaram também alguém para colocar ordem na toda a bagalha. E este é o cargo do Shadow, que eu errei completamente no meu V5 e eu deixei como um cargo invertido, mas depois, quando a gente chegar em Nova York, eu falo pra vocês. O Shadow, ele geralmente é um vampiro um tanto mais velho, mas também não é nenhum hiper velhão da Camarilla, que vai auxiliar, guiar e conversar com essas Kotris para poder, né, dar ali um suporte técnico, ideológico e também, às vezes, tipo, olha, os seus fledglings, neonatos ou até mesmo shielders, vocês estão fazendo muita caquinha. Que cada Kotri ter um chefe, cada Kotri ter alguma coisa, todo mundo passa por esse Shadow para poder fazer alguma coisa. Afinal de contas, a Camarilla quer controle absoluto. É sobre isso que a Camarilla é controle absoluto sobre os seus membros. Então, cada função, ela sempre para colocar em xeque outras funções para deixar o poder equilibrado no geral, até mesmo do Prince. O Prince, ele é só a representação máxima da Camarilla dentro da sua própria cidade. Lá pra cima vai ter coisa mais a mais. Porque esse vídeo é sobre os cargos dentro da cidade, e não sobre os cargos lá, tipo, Anchor, Justicar, ou outras coisas. Isso a gente vai ser pra outro vídeo. Como eu disse, eu já fiz um pouco diferente, eu te dei esse cargo de Shadow da minha cidade, e eu deixei, cada Kotri teria um patrono, ou uma patrona. Então, cada vampiro que quisesse ter uma Kotri, ele que fizesse por si, só que ao mesmo tempo, quem é responsável por essa Kotri, pelos acertos e pelos erros, é o patrono. Pode dar certo, pode dar errado. Se você quiser fazer com várias Kotris na cidade e tem até uma rivalidade entre elas, algo do tipo, o Shadow é uma boa figura para você centralizar todas essas Kotris sob o comando de uma pessoa, para que essa uma pessoa tenha contato com vários e, quem sabe, manipular uns e, como eu disse, fazer essa rivalidade. Rivalidade é uma coisa bem interessante quando se trata de grupos. Nada melhor do que, né, um contra o outro para fazer toda a engrenagem do mundo funcionar. Agradeço demais porque você chegou mais ou menos na metade do vídeo. Se você puder deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, eu agradeço demais. Toda terça-feira tá rolando live com vocês, literalmente vocês jogando aí comigo. Então a cada 3, 5 semanas vai ter aí novos jogadores pra gente ver uma novas histórias de Nova York. Quer saber mais? Tem um vídeo Bora Jogar Comigo, só que infelizmente o formulário tá fechado no momento, porque pode já estar vendo no futuro, quem sabe já esteja aberto novamente, porque deu muita gente e infelizmente já tem uma grande fila de espera, mas eu juro que eu vou dar um jeito. Eu tenho aí alguns planos para tudo isso. Ok, gente? Então, muitíssimo obrigado. Vamos continuar com esse vídeo. Uma das coisas mais legais para mim é que a Camarilla passou de uma instituição secular para uma instituição não tão secular assim. Antigamente, na Torre de Marfim era proibido qualquer tipo de culto ou crença. Você era obrigado a ser, basicamente, ateu. E que é uma coisa interessante, porque afinal de contas estamos falando de vampiros, seres sobrenaturais, mas qualquer tipo de culto, principalmente ao pai sombrio, era completamente proibido, apesar da palavra cainita ser um tanto conhecida por todos. Só que com a caída do Sabá e também com o perder do poder da Camarilla, se percebeu que a fé é algo muito interessante e que também pode botar a ordem. Como eu disse, a Camarilla é sobre controle absoluto, por isso surgiu um novo cargo, o Principle of Faith. E isso ficou bem interessante, porque agora nós temos um cargo dentro da Camarilla que ele rege as religiões, ele não manda nas religiões, mas é aquele negócio, nós somos um culto oficial, então vai ter o culto de Mitras, vai ter os Baharis, vão ter os Nefelins, dentre outros. Então esses cultos mais bem aceitos serão registrados e serão dados as próprias dignidades. Quando vai se falar sobre fé e outras coisas, é neles que vão passar. Novas fés que possam surgir vão ser controladas pela instituição. Fés que podem sair da instituição por vários motivos, tipo a igreja de Caim. Será que essa igreja de Caim não é perigosa? Tipo, porque afinal de contas, disso para Sabá é só um passo. Mas será que não é um passo que a gente vai ter que arriscar para manter os Las Sombras, entre outros clãs, dentro da nossa instituição?
É uma pergunta a se fazer. E de novo, se você... nenhum desses cargos que eu tô falando nesse vídeo, fora a arpia, na minha opinião, tem que ter na sua corte, tá? São coisas que você pode ter na sua corte. E, na minha opinião, a religião vai ser algo bem interessante para poder moldar os vampiros. É a primeira vez que a gente vai poder colocar de forma oficial, né? Tipo, você podia fazer antes, ok, beleza. Mas agora a gente tem regras, a gente tem como, a gente tem até livros falando sobre vários tipos de fé, vários tipos de crenças que os vampiros terão. E isso é interessante, é uma outra divisão pra gente usar dentro da nossa cidade. Então vai ter a divisão de clãs, vai ter a divisão de ideologias, vai ter a divisão religiosa, vai ter vários tipos de divisão entre os vampiros para eles ficarem nessa jihad entre eles. E para mim, isso vai contando. São camadas e camadas e camadas e camadas de coisas que a gente coloca dentro da coisa. E a religião pode ser mais uma grande ferramenta. E o Principle of Faith vai ser algo que vai nos ajudar e muito a regulamentar tudo isso e falar o que pode e o que não pode dentro de uma cidade. Até mesmo voltando um pouco para as coteries, tem coteries que seriam formadas apenas por membros de uma religião. Por que não? Existem outros cargos dentro da Camarilla que eu não citei aqui? Possivelmente. Eu fiz uma pesquisa grande, fiz o meu melhor, mas assim, tem às vezes que a gente vai colocar cargos muito pequenos que às vezes não vai valer a pena nem ser falado, ou se tiver aí algum cargo que eu esqueci, deixa que vai ter shorts aí nas outras redes para falar sobre isso, tá? Alguns outros cargos já foram comentados quando eu falei, por exemplo, do Senescal, dos Primogen e dos Princes. Eu falei sobre alguns cargos que seriam derivantes destes, tá? Então, por exemplo, coisas como o Scourge, Hounds, Myrmidons, entre outros, estão nos seus vídeos que, pra mim, faz sentido ter. Espero que a organização faça sentido pra todo mundo também. Mas, já que tá todo mundo aqui até agora, vamos falar então dos cargos que eu inventei pra minha cidade. O primeiro cargo que eu fiz foi o mais interessante e que eu acho que coube como uma luva, pelo menos pra minha cidade, e eu acho que na verdade é um cargo que deveria existir, que é o do Seer, o do Vidente. Em Nova York existe uma grande vidente chamada Cassandra, inspirada, obviamente, na mitologia grega. E essa Cassandra, ela tem visões do futuro. Obviamente que ela é uma malcaviana com grandes auspícios, Madness Network e tudo mais que precisa ter. Só que é o seguinte, ela é basicamente socialmente incapaz de muita coisa. Porém, uma vampira muito antigamente descobriu os poderes dela e percebeu que ela tinha grandes premonições e que muita coisa poderia ser verdade. O nome dessa vampira era Victoria e hoje em dia ela é Prince de Nova York. Por causa disso, ela deixou a melhor amiga dela e também o braço direito como o Seer, sendo um grande cargo dentro da Camarilla. As pessoas conhecem mais a Seer do que a Primogen dos Malkavianos. Muitos jogadores fazem consultas com ela. Os rumores, as visões dela são algo muito interessante para se jogar. Logo no começo da minha mesa de V3 eu disse que eu falei sobre a saída do Gangrel, dos Brujah, entre outros clãs, e ficou uma coisa meio que ela acertou, mas quando, por quê? Ninguém ainda sabe. Outros 3 cargos que eu inventei são os Custodians, os Notaries e os Enforcers. Esses 3 cargos, eles se complementam entre si. Então, cada um desses clãs vai ter esses 3. Então, cada clã vai ter um Custodian, um Notaries e um Enforcer. Como Nova York é massiva, é muito grande, com muitos vampiros, os Primogens e os Whips não aguentam organizar tudo. Eles precisam de mais gente para deixar tudo mais ajeitadinho, por isso foi inventado esses 3 cargos. O Custodian e o Notário, eles são basicamente a corte menor dentro dos clãs. Então o Custodian sendo meio que um juiz e o Notários o seu assistente, fazendo com que eles consigam resolver problemas internamente antes deles saírem. O Notário também é responsável pelo bom relacionamento entre as partes dos outros clãs. Então é um cargo novo interessante que tem algumas coisas com o Primogênito e algumas coisas com os Whips, porém eles ficam um tanto mais interno. Já o Enforcer, ele é o braço, ele vai estar junto mais ou menos com os Hounds. Ele vai primariamente resolver problemas dentro do seu próprio clã, sendo o músculo do clã em alguns momentos. Isso vai fazer com que a ordem fique um pouco melhor e também seja basicamente a reservista dos Hounds. Então, se a xerife precisa de mais rounds na hora, ela chama os Enforcers. Faz parte já da logística de toda a minha Nova York. Se algum dia fizer mais alguma insanidade de cargo, eu falo pra vocês, mas eu acho que eu tô feliz com isso no momento. Estes são os cargos da Camarilla. Eu sei que ficou um pouco
demais, né? Um bando de informação junta, porém a gente, infelizmente, é isso que a gente vai precisar fazer. O objetivo dessa série é fazer um by night. Eu já fiz até um vídeo que eu deixei como não listado, porque tem um erro grande de edição, e aquele vídeo também que eu olhei, falei, é legal, mas falta muita informação aqui. Então é o seguinte, agora que a gente já terminou com as cortes, eu vou demonstrar essa corte para vocês, e é o primeiro passo, na minha opinião, de fazer um grande by night, fazendo toda esta corte. Então eu demorei vários vídeos, vários meses para poder explicar para vocês todos os cargos e como eu imagino esses cargos, e agora a gente vai aplicar esses cargos dentro da Camarilla no Nova York by Night pro próximo vídeo. Então se inscreve, deixa um comentário, ativa as notificações, que vai estar tudo ali bonitinho. E aí sim, a gente vai falar sobre os cargos maiores dentro da Camarilla. Tá? Vai demorar, vai ser um grande processo, mas de novo, é tudo um grande tutorial de como eu faço as coisas. Tem muita gente pedindo por anotações, como organizo, tudo isso faz parte da organização, tudo isso faz parte de tudo. Afinal de contas, a gente precisa de uma boa base para montar esse nosso castelo, essa nossa cidade, tá bom?